Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh. Esse livro, ele diz que ele pode ser o diálogo que vai mudar a nossa vida, que é o diálogo que vai mudar a nossa vida. E ele diz que nesse livro a gente vai poder entender se Deus tem senso de humor, se o inferno existe, quem foram Buda, Jesus e Krishna, o que é afinal o amor. E é porque o Neil Donald Walsh, que é o autor, ele almeja mostrar ao mundo que todos podem conversar com Deus a todo instante e que a questão não é com quem Deus conversa, Deus fala, mas quem está disposto a ouvi-lo. Porque eu já adianto, se você não conhece esse livro e se é o primeiro vídeo que você está vendo, que o Deus que está falando aqui com o Neil Walsh, que está se comunicando com o Neil Walsh e que ele colocou toda a conversa, o diálogo deles nesse livro, não é aquele Deus que foi apresentado para mim na minha religião, que me foi apresentado na minha religião, que é aquele Deus ciumento e vingativo. Esse é aquele Deus que Jesus Cristo veio nos ensinar a chamar de Pai, que eu chamo de Pai e Mãe, aquele Deus de todo amor e toda bondade, aquele Deus que está animando cada um de nós e que nos avisou que nessa travessia haveria luz e sombras e que nós estaríamos aqui apenas para experienciar aquilo que a gente é, ou seja, seres infinitos divinos. Então, Deus está respondendo aqui para o Neil Walsh nesse último vídeo, ele estava respondendo, ele diz assim, tem que voltar em duas perguntas anteriores para que a gente entenda. Ele estava falando, discorrendo sobre o medo, dizendo que tudo que a gente faz na vida ou a gente baseia no amor ou no medo. E quando a gente baseia no medo, é aí que a gente cria memórias negativas, como diz o Ho'oponopono, é aí que a gente cria limitações, é aí que a gente cria sofrimento para nós mesmos. E aí ele diz, então o Neil Walsh disse, eu estou tentando me livrar do medo, o Senhor me falará novamente mais sobre as leis, porque ele estava dizendo que isso faz parte das leis naturais. Se a gente se basear no medo, a gente vai estar entrando sob o jugo da lei da causa e efeito, do princípio da causa e efeito, onde está a lei da gravidade, que diz que tudo tudo tem toda a causa tem um efeito, e que se a gente plantar espinho, a gente não pode esperar colher algodão, uma coisa macia de se pegar. E aí então Deus falou para ele então que a primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo que imaginar. E a segunda é que você atrai tudo aquilo que teme. E aí o Neil Walsh pergunta por quê? E aí ele começou a discorrer na resposta. E nós paramos no vídeo anterior quando ele diz: agora você deveria entender melhor como pessoas de mente similar podem trabalhar juntas para criar tanta realidade, para criar uma realidade ideal. A frase, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, torna-se muito mais significativa. Então ele terminou aqui com essa frase, com essa máxima de Jesus Cristo, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome. Então é aquilo que o Napoleão Hill diz também ali no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Eu fiz a série com o livro todo, eu deixo aqui também se você quiser ver, que ele diz que nós devemos nos associar a mentes que estejam na mesma vibração, na mesma busca que a gente, que estejam no mesmo grau de desenvolvimento que a gente, para que a gente possa então estar pegando essa força, não é? Se unindo com outra, a união não faz só açúcar, e aí a gente consegue então também estar tendo essa grande mão que é Deus e Jesus Cristo, ali onde houver dois ou mais com o mesmo objetivo. Ele dá o exemplo ali de como é que eles se uniram para estar escrevendo todo o processo de independência dos Estados Unidos. Alguns homens, acho que menos de 100 homens, não me lembro agora exatamente. Está tudo ali no livro, se você quiser dar uma olhada. Ele fala um pouco também no livro Pensa e Enriqueça. Eu fiz também, eu deixo a playlist desse também para você se quiser ver. Mas vamos continuar nesse. É claro que quando sociedades inteiras pensam de um determinado modo, com muita frequência, acontecem coisas surpreendentes. Nem todas necessariamente desejáveis. Por exemplo, uma sociedade que vive sempre com medo, de fato e inevitavelmente produz o que teme mais.
Bem forte isso que ele está dizendo, dá para a gente refletir um pouco sobre, né? Claro que quando sociedades inteiras, quando uma massa inteira pensa do mesmo modo, com muita frequência, pode acontecer coisas surpreendentes e nem todas necessariamente desejáveis, nem todas positivas, nem todas aquilo que a gente gostaria de viver. E ele dá então o exemplo, se todo mundo vive com medo, eles podem produzir o que temem mais. Da mesma forma, grandes comunidades ou congregações com frequência encontram um poder milagroso no pensamento combinado ou no que algumas pessoas chamam de oração comum. E deve ser deixado claro que até mesmo os indivíduos, se os pensamentos deles, suas preces e esperanças, os desejos, sonhos e medos forem muito fortes, podem produzir esses resultados. Então, ele deixando claro que, a mesma forma, grandes comunidades do outro lado ou congregações podem, então, estar produzindo milagres até, porque se elas estiverem com um pensamento combinado na mesma coisa positiva. E também, individualmente, cada pessoa com pensamento, prece, desejo, sonho e medo também pode estar produzindo aquilo na realidade dela. Jesus fez isso regularmente. Entendeu como manipular energia e matéria, como rearranjá-las, redistribuí-las e controlá-las totalmente. Muitos mestres sabiam disso. Muitos sabem agora. Você pode saber nesse exato momento. Esse é o conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva partilharam. Só pôde haver vida como vocês a conhecem depois que eles compreenderam isso. Adão e Eva, os nomes míticos que vocês deram ao primeiro homem e à primeira mulher, foram o pai e a mãe da experiência humana. O que tem sido descrito como a queda de Adão, na verdade, foi o erguimento dele, o maior evento isolado na história da humanidade. Porque sem ele, o mundo da relatividade nunca existiria. O ato de Adão e Eva não foi o pecado original. Na verdade, foi a primeira bênção. Vocês deverão agradecer-lhes do fundo de seus corações, porque sendo os primeiros a fazer a escolha errada, e essa palavra está entre aspas, produziram a possibilidade de fazer qualquer escolha. Olha que interessante então, ele mostrando aqui que em tudo há dois lados. Até agora, por exemplo, para mim foi apresentado que por causa deles a gente ficou cheio de pecado, a gente tinha que viver no sofrimento, especialmente por causa dela, foi ela que a culpada de tudo. E aí agora ele dizendo, como Napoleão Hill diz, em toda adversidade há uma semente de êxito, ele dizendo que nós devemos até agradecer aos dois, os primeiros que receberam o nome de Eva e Adão, porque fazendo a escolha, ainda que errada, entre aspas, eles então nos deram a possibilidade de fazer qualquer escolha, que é o nosso grande poder, como diz Napoleão Hill também no livro Pense e Enriqueça, que é o poder de escolher. Em sua mitologia, vocês tornaram Eva a má, a tentadora que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e induziu Adão a fazer o mesmo. Essa mitologia lhes permitiu tornar desde então a mulher a ruína, isso também traz entre aspas, do homem. O que resultou em todos os tipos de deturpação da realidade, sem falar nas visões distorcidas de sexo e nas confusões. Como é possível sentir-se tão bem com algo tão ruim? Olha, Deus bem trazendo assim, abrindo bem, trazendo assim para a realidade mesmo, né? Como é que a gente pode então estar produzindo? É muita imaginação, não é? Então a Eva se tornou a má que causou a ruína do homem, e aí sem falar nas distorções de sexo e nas confusões. E aí ele diz, como é possível sentir-se tão bem com algo tão ruim? O que vocês mais temem os perseguirá. O medo os atrairá como um imã. Todos os seus escritos sagrados, de todas as crenças e tradições religiosas que criaram,
contém a advertência explícita: não temeis. Acham que isso é por acaso? E aí o Napoleão Hill fala também ali no livro Mais Esperto que o Diabo, que explica ali bem que o diabo é o lado negativo do átomo, como diz ali o filme Guerra nas Estrelas, é o lado escuro da força, mas ele diz que o diabo só existe na mente de quem não parou para pensar, não entendeu Deus, e que quem abre a porta da mente para ele entrar, para ele tomar conta, é o medo. Aí então aqui a gente vê que o medo realmente, então como Deus está dizendo aqui, por que a gente acredita que todas as crenças e tradições religiosas que os homens, que a humanidade criou, sempre traz a advertência: não temeis. Acham que isso é por acaso? As leis são muito simples. Primeiro, o pensamento é criativo. Segundo, o medo atrai como energia. E terceiro, o amor é tudo que existe. Olha aqui, bem claro aqui então, né? Pensamento é criativo, a gente pensou, criou. O medo atrai como energia. Então a energia do medo é aquela que atrai tudo que a gente está criando. E o amor é tudo que existe. Então, se nós estivermos baseando as nossas reações, as nossas escolhas no medo, nós estamos criando uma falsa ilusão que nos leva ao sofrimento. E aí agora, vamos ver o que o Neil Walsh pergunta. Agora o senhor me deixou confuso. Como o amor pode ser tudo que existe se o medo atrai como energia? O amor é a realidade máxima, a única, tudo. O sentimento do amor é a sua experiência de Deus. Na verdade maior, o amor é tudo que existe, existiu e existirá. Quando vocês forem para a esfera do absoluto, irão para a esfera do amor. A esfera do relativo foi criada para que eu pudesse experimentar o meu eu. Isso já foi explicado e não tornou a esfera do relativo real. E não torna a esfera do relativo real. Então, lá de novo, a esfera a esfera do relativo foi criada para que eu pudesse experimentar meu eu. Isso já foi explicado e não torna a esfera do relativo real. Ela é uma realidade criada que eu e vocês projetamos para podermos nos conhecer experimentalmente. Então Deus explicando o que ele já disse, como ele está dizendo aqui, isso já foi dito, ele criou essa esfera aqui, a relativa, para experimentar o eu dele, para experimentar aquilo que ele não podia experimentar lá no absoluto, onde tudo é luz, onde tudo é bom. Aqui não, aqui tudo é dual, tudo não existe o absoluto aqui. E aí ele diz que isso não torna a esfera do relativo real, isso é apenas uma realidade criada que eu e você projetamos, que ele diz que nós fizemos isso juntos. E os Abrahams no livro Peça Ser Atendido, eles explicam que nós aceitamos, ninguém está aqui com aquela coisa que, especialmente quando a gente é adolescente, a gente costuma dizer, eu não pedi para nascer. Então ninguém está aqui desse jeito, foi jogado aqui sem ter dado o aval. Ele disse que nós assinamos ali o contratinho, uma forma analógica de falar, não sei se é essa palavra, e nós também aceitamos tomar o chazinho de esquecimento, para poder estar fazendo então essa experiência. Nós que somos como aquela luz, que ele conta ali a história em alguns dos vídeos anteriores. Eu deixo eu deixo tudo aqui, tá? Toda a playlist com esse livro inteiro para você. Você tá vendo essa primeira, tá bom? Ele fala de uma luz, de uma luz que uma estrelinha que era apenas luz, mas ela ficava ali no meio de tudo que é luz, então ela não podia se experimentar, ela não podia se ver como luz. Aí o que ele fez? Mandou-a para um lugar onde tudo é relativo, mas não é real, em que ela poderia experienciar a sombra, experienciar a escuridão. Porque é só sabendo o que é treva que a gente pode saber o que é luz. Entretanto, a criação pode parecer muito real. O objetivo é parecer tão real que nós a aceitamos como verdadeira.
Assim, eu pude criar algo mais, além de mim mesmo. Embora, em termos exatos, isso seja impossível, porque Deus é. Eu sou tudo que é. Então, ele dizendo que o objetivo é que essa realidade relativa e não real, que ela se pareça ilusória, que ela se pareça real. E é óbvio que se é Deus que criou, ela parece tão verdadeira que a gente como a gente está sob o chá do esquecimento, sob o véu do esquecimento, a gente acredita que é a realidade. É como se fosse, eu acredito, quando a gente está sonhando. Eu tive um sonho, uma noite dessas, eu sonhei que eu estava com uma criança, assim, no meio de uma multidão enorme, em um lugar que eu não conhecia, e de repente eu perdi a criança. Eu fiquei num desespero, assim, tão absurdo, que era impossível encontrar. E quando eu acordei, eu senti um alívio tão grande, que não era verdade, que eu acredito que deve ser mais ou menos isso, quando a gente está realmente envolvido nessa ilusão dessa realidade relativa, ilusória, e aí a gente acorda e entende, não, isso não é real, não é aqui a realidade. Porque Deus está dizendo que eu pude criar algo mais além de mim mesmo, e esse algo mais está entre aspas, embora em termos exatos isso seja impossível, porque Deus é, eu sou tudo que é. Então, se Deus é tudo que é, e Deus é absoluto amor e bondade, como já disse, está aqui em cima, o amor é tudo que existe, então não há como haver dor, como haver sofrimento. Se está havendo, é porque nós estamos identificados com a ilusão. Ao criar algo mais, a esfera do relativo, eu produzi um ambiente em que vocês podem escolher ser Deus, em vez de simplesmente lhes dizerem que são Deus, experimentar a divindade como um ato de criação, em vez de como um conceito em que a pequena vela sob o sol, a pequena alma, pode conhecer-se como a luz. Aqui então ele trazendo de novo aquele exemplo que eu acabei de dar aí, que é da pequena alma ali, que estava no sol, uma vela ali no sol de meio-dia, ela não é nada. Ela não chama atenção nenhuma, não tem nenhuma mariposa que vai ali voar ao redor dela, mas se ela for acesa à meia-noite e não tiver nenhuma luz artificial por perto, aí sim ela é. E é por isso que Deus, aí ela pode escolher, aqui nessa realidade, ela pode escolher estar ali sendo na escuridão. Então todas as provas que vêm, a gente continua sendo essas três coisas aqui. Amor, sabendo que tudo é amor, que o pensamento é criativo e que o medo atrai como energia, aí a gente consegue passar pelas provas da vida sendo luz. A gente está ali na escuridão, mas nós somos luz. Eu acredito que seja isso, e aí porque assim a gente pode se conhecer como luz, e aí a gente tem um mérito, que ele diz aqui, ele produziu esse ambiente que onde a gente pode escolher ser Deus, ao invés de simplesmente nos dizer que somos Deus. Então, essa resposta continua, mas vamos terminá-la no próximo vídeo, tá bom, gente? Eu espero muito que você esteja gostando da leitura que estou fazendo, espero muito que os comentários que eu esteja fazendo sejam pertinentes. Eu volto a falar aqui como o Guimarães Rosa, que disse aquela frase, não exatamente com essas palavras, mas eu sei que nada sei, porém eu desconfio de muita coisa. Então eu peguei essa frase para mim, também para dizer sempre, para justificar os comentários que eu faço, que eu também sei que nada sei enquanto ser humano que estou. É óbvio que como ser infinito que eu sou, eu sei tudo, minha alma sabe tudo, mas está ali, eu estou sob o chá do esquecimento. Então, enquanto ser humano que estou nessa travessia, como Deus explicou aqui, eu vim para me lembrar de quem eu sou, assim como todos nós, e é por isso que então eu tô falando aquilo que vem, e plagiando então Guimarães Rosa, esse é só que eu desconfio que seja, tá bom? Se você quiser me ajudar a entender melhor, se alguma coisa, algum comentário que eu fiz, você achar que realmente não quis dizer nada com o texto, por favor, me manda uma mensagem. Se quiser, também comenta, compartilha e deixa o seu like, se for leve para você. E se quiser dar uma entrada no meu canal, tem outros livros lá. E aí, se você se sentir à vontade também e quiser, se inscreve lá, tá bom? Obrigada, tchau. Até o próximo vídeo.